Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Profectos Podcast. O nosso convidado de hoje é o professor, investigador e escritor Arlindo Oliveira. O professor Arlindo Oliveira licenciou-se em Engenharia Eletrónica pelo Instituto Superior Técnico e em 1989 começou o seu doutoramento em Electrical Engineering e Computer Sciences na UC Berkeley, Califórnia. Escreveu mais de 150 artigos científicos e é autor de 3 livros: Arquitetura dos Computadores, dos Sistemas Digitais aos Microprocessadores, direcionado para alunos do ensino superior; Mentes Digitais, a ciência redefinindo a humanidade, que aborda a possibilidade de existirem outros sistemas que não o cérebro, capazes de albergar uma mente inteligente, e as possíveis implicações económicas, legais, sociais e éticas. E ainda, Inteligência Artificial, que pedimos que apresentasse neste episódio, em conjunto com as suas escolhas. Adicionalmente, o professor Arlindo trabalhou no CERN, Cadence Laboratories, e foi presidente do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento de 2000 a 2009, onde é ainda investigador. É também professor no Instituto Superior Técnico desde 1995, onde também foi presidente entre 2012 e 2020. As suas áreas de interesse incluem algoritmos e complexidade, machine learning, bioinformática e design de circuitos digitais, e dentro das disciplinas que leciona encontram-se biologia computacional, introdução à investigação em engenharia eletrotécnica e de computadores, neuroengenharia e análise e síntese de algoritmos. Muito obrigado mais uma vez, professor Arlindo, e esperemos que gostem. A inteligência é uma característica única que evoluiu ao longo de muitos milhões de anos e que basicamente permite que as espécies que a exibem sobrevivam e tenham sucesso na luta pela sobrevivência. Podemos pensar que a inteligência começou a evoluir há cerca de 4 mil milhões de anos, quando as primeiras células apareceram nos oceanos e processavam rudimentarmente informação, decidir se deviam subir à superfície ou descer para o fundo, aproximar-se da luz ou afastar-se da luz. E durante milhares de milhões de anos este foi o único tipo de processamento de informação que existia. Depois apareceram algumas características cada vez mais sofisticadas, sensores celulares, que permitiam às células obter mais informação e agir de acordo com isso, mas foi só na explosão do Câmbrico, quando apareceram os primeiros animais complexos, que começaram a aparecer os primeiros sistemas capazes de processar informação com alguma complexidade. Estes sistemas usavam redes de células, que foram os precursores do que vieram a tornar-se os cérebros, que usavam mecanismos de transmissão elétrica que tinham sido inventados por organismos, pela evolução, por organismos unicelulares, há muito tempo atrás, provavelmente há mais de 1.000 milhões de anos. Portanto, esta evolução durou milhares de milhões de anos e é difícil termos uma ideia desta profundidade do tempo. De facto, eu costumo até fazer uma analogia e comprimir a história da Terra em 24 horas, para termos uma ideia do tempo que demorou o processo evolutivo. E se comprimimos a história da Terra em 24 horas, portanto, digamos que um dia começa à meia-noite, as primeiras formas de vida surgiram em poucas horas, provavelmente às 2 ou 3 horas da manhã, mas os primeiros animais complexos, os animais multicelulares, com a explosão do Câmbrico, etc., apareceram só cerca das 9 horas da noite, portanto 21 horas depois do início da história da Terra. Depois, obviamente, houve uma evolução que durante as centenas de milhões de anos que se seguiram, mas nesta escala foi só às 23 horas que apareceram os mamíferos, que têm os cérebros mais complexos e a capacidade de processar informação mais complexa de todos. Os dinossauros desapareceram há 20 minutos. O ser humano apareceu apenas há cerca de 4 segundos. A revolução cognitiva, como lhe chamou Yuval Harari no seu livro Sapiens, tem entre 1 e 2 segundos. E toda a tecnologia que desenvolvemos basicamente ocorreu no último décimo de segundo. Portanto, estamos a falar de um período de tempo muito, muito curto em que temos tecnologia, em que temos ciência, em que temos conhecimento. E, de facto, tecnologia na sua forma mais evoluída, que apareceu com a Revolução Industrial há cerca de 250 anos, portanto foi há umas centésimas de segundo, o que Steven Pinker chamou, no seu livro O Novo Iluminismo, considera como a maior evolução positiva na história da humanidade.
e que levou à ideia de que nós podemos compreender o mundo, podemos usar a ciência para compreender o mundo e podemos aplicar a ciência desenvolvendo tecnologia para adaptar o mundo às nossas necessidades. É verdade que já fazemos isto há algum tempo, desde a Revolução Agrícola em particular, há cerca de 12 mil anos, já agora é um quarto de segundo nesta escala comprimida. Portanto, desde a Revolução Agrícola que nós intervimos de forma bastante profunda no mundo à nossa volta, mas é uma tecnologia relativamente rudimentar, embora tenha permitido a criação de cidades. Mas a tecnologia, tal como o termo é conhecido hoje, é uma coisa que tem basicamente 250 anos, que apareceu com a Revolução Industrial. O nosso conhecimento da ciência, da matemática, mas também da tecnologia, levou à ideia de criar máquinas que além de substituírem a força física do ser humano e dos animais, que foi o principal objetivo da Revolução Industrial com a máquina a vapor e o motor elétrico, que além de substituírem a força física, substituíssem também, digamos, a nossa capacidade intelectual. E foi assim que apareceu a ideia de criar computadores que de alguma maneira reproduzissem comportamentos talvez não inteligentes, mas numa primeira fase de processamento de informação. Por exemplo, soubessem somar, soubessem multiplicar, soubessem fazer aritmética. Foi esta a primeira aplicação dos computadores. É, aliás, interessante que o nome computer era aplicado a seres humanos que faziam as contas à mão, antes de existirem os computadores digitais, depois o nome foi herdado pelos computadores digitais. E quando começámos a fazer os primeiros computadores, mais ou menos em meados do século XX, apareceu então a ideia, será que conseguimos tornar os computadores verdadeiramente inteligentes? Será que conseguimos criar o que veio a ser designado uns anos mais tarde como inteligência artificial? Ou seja, criar nos computadores a capacidade de terem comportamentos inteligentes, tal como os que caracterizam os seres humanos e também caracterizam, para dizer a verdade, de outros animais que conseguem perceber o ambiente à sua volta, conseguem movimentar-se, caçar, fugir, etc. Talvez um dos artigos mais influentes nesta área foi um artigo de Alan Turing em 1950, onde ele basicamente argumenta que sim, dentro de umas décadas, em menos de 100 anos, a partir daí, conseguiremos de facto criar este tipo de comportamentos inteligentes em computadores. E esse primeiro argumento do Turing levou de facto à ideia de criar programas, de escrever programas que viessem a transformar os computadores em máquinas inteligentes. Isto veio a revelar-se muito mais difícil do que parecia à primeira vista, em particular por causa de uma coisa que se chama o paradoxo de Moravec, coisas que pareciam relativamente simples de fazer, como reconhecer um animal numa fotografia ou reconhecer uma face, vieram a revelar-se muito difíceis, enquanto que algumas coisas que pensavam que eram mais complicadas, como por exemplo jogar xadrez ou demonstrar um teorema matemático, acabaram por ser relativamente simples. Portanto, este paradoxo Moravec, de facto, consiste nesta ideia de que há coisas que nos parecem muito simples e que são simples para nós, mas são difíceis para os computadores e vice-versa. A inteligência artificial veio a desenvolver-se em muitas linhas de investigação. Portanto, a inteligência, de facto, quer dizer muitas coisas. Procuramos soluções, planeamos, raciocinamos, percebemos o mundo à nossa volta com visão e com audição. Linguagem natural, falamos numa linguagem que se chama linguagem natural, que é muito poderosa, mas que é muito difícil para os computadores perceber. Todas estas áreas, de facto, vieram a desenvolver-se muito e a tornar-se áreas importantes na inteligência artificial e vieram a permitir resolver muitos problemas de logística, de otimização de transportes, de alocação de recursos, de gestão de horários. Muitas dessas coisas são feitas por sistemas de inteligência artificial há já muitos anos, há décadas, há várias empresas, inclusive uma em Portugal, que faz isso, mas só agora na última década é que de facto conseguimos ter os primeiros sistemas que desafiam o paradoxo de Moravec. Os primeiros sistemas que fazem aquelas coisas que para nós são fáceis, mas que até agora foram muito difíceis. Como reconhecer faces na multidão, ou reconhecer a linguagem natural, ou falar de uma maneira natural. Isso tem sido conseguido com, basicamente, a aplicação de uma das técnicas mais importantes de inteligência artificial, que é a aprendizagem automática. A aprendizagem automática foi também uma ideia do Alan Turing, não necessariamente o primeiro, mas foi uma ideia que ele apresentou no seu artigo de 1950. A aprendizagem automática
a ideia de que, em vez de programarmos o computador em detalhe para fazer tarefas, como por exemplo reconhecer uma face ou guiar um automóvel, é mais fácil programar o computador para aprender a partir de exemplos. Okay? Então, esta ideia de aprender a partir de exemplos tira a carga de programar todos os comportamentos detalhados do programador, e o que é preciso é haver um bom método, um bom algoritmo que permita aprender a partir de exemplos. E são estes algoritmos que permitem aprender a partir de exemplos, que têm sido desenvolvidos nas últimas décadas, aliás, há mais de meio século, e que neste momento permitem executar estas tarefas muito complexas. Há um livro muito interessante sobre toda esta área, o Algoritmo Mestre, do Pedro Domingos, um português que é professor nos Estados Unidos, e esse livro, de facto, descreve a importância da aprendizagem automática e porque é que a aprendizagem automática é a tecnologia mais central para o desenvolvimento da inteligência artificial e é a tecnologia que tem permitido ultrapassar as dificuldades que se observaram de reproduzir determinado tipo de comportamentos, especialmente relacionados com percepção, com entender a linguagem natural, visão automática, etc. Mas a aprendizagem automática, além de permitir estas questões de percepção, também permite muitas outras coisas. Permite, normalmente, identificar padrões e extrair valor económico desses padrões. É com a aprendizagem automática que nós, por exemplo, percebemos o tipo de produtos que um dado cliente compra na Amazon e a Amazon sugere percebe outros produtos que podem ser interessantes. Ou percebemos que clientes é que podem estar interessados em comprar um seguro ou uma conta bancária. Ou percebemos que padrões de mobilidade é que existem numa cidade e como é que podemos melhorar a mobilidade numa cidade usando isso. Portanto, a aprendizagem automática, ligada à existência de grandes volumes de dados, novas arquiteturas de computadores que são muito mais rápidas e também de melhores algoritmos, é neste momento uma ferramenta multifacetada que permite não só extrair um grande valor para as empresas e para as instituições, como alimentar a esperança de que conseguiremos continuar a desenvolver computadores cada vez mais inteligentes à medida que vão sendo alimentados com estes dados, para desempenharem estas funções e serem usados para criar valor económico, mas também para nos ajudarem a perceber a natureza. Neste momento usamos a aprendizagem automática para processar dados científicos e extrair teorias, ou pelo menos para validar teorias científicas, para descobrir novas drogas, para identificar crimes ou padrões de crimes. Portanto, há muitas aplicações da aprendizagem automática em marketing, em vendas, em logística, aplicações científicas, etc. E existe mesmo o potencial, e neste momento há muitas empresas a desenvolver aplicações que permitem que a aprendizagem automática crie sistemas que venham a substituir, parcial ou totalmente, muitas profissões, incluindo algumas profissões talvez surpreendentes, como, por exemplo, radiologistas, analisar imagens médicas e fazer o diagnóstico numa imagem médica. É uma área que neste momento está a evoluir muito rapidamente na inteligência artificial e é de crer que num futuro não muito distante, muitas destas áreas da medicina relacionadas com o diagnóstico, com a radiologia, com a cardiologia, com a neurologia, que envolvem a análise de padrões de imagem médica, etc. Portanto, é de crer que muitas destas funções venham a ser feitas por computadores. Mas há outras áreas, como por exemplo a condução automática, tem merecido muita atenção. Temos neste momento tecnologia que permite, ainda não com a mesma precisão e confiança de um ser humano, mas conduzir veículos em ambientes naturais. Juristas, portanto, temos sistemas que permitem fazer a análise de textos legais e seguramente outras profissões, como contabilistas, jornalistas que elaboram textos a partir de dados, etc. Portanto, de facto, a aprendizagem automática tem estas duas grandes áreas de aplicação. Por um lado, a exploração de dados e a extração de valor económico a partir desses dados e, por outro lado, aprendendo a partir de exemplos a desempenhar determinadas funções que exigem competências significativas como as que eu referi. Há uma terceira grande área que a aprendizagem automática abre, que é a ideia de que se conseguirmos ter algoritmos, métodos que aprendam a fazer funções cada vez mais complexas, ao contrário destas que eu referi, que apesar de complexas são relativamente repetitivas, mas se conseguirmos ter algoritmos que aprendem a fazer funções cada vez mais complexas, levanta-se a possibilidade de atingirmos o que se chama aqui na gíria inteligência artificial geral. Ou seja, temos sistemas que têm a flexibilidade
e a competência e a criatividade de um ser humano. E, portanto, se viemos a ter, alguma vez a atingir esta ideia de inteligência artificial geral, teremos sistemas que são realmente inteligentes. Não são apenas capazes de desempenhar uma função específica, tal como os que temos agora, mas temos sistemas que poderão aprender a desempenhar funções gerais e que terão, digamos, a flexibilidade e capacidade de um ser humano, que é para ser políticos, para ser escritores, músicos, cientistas, engenheiros, etc. Portanto, esta é uma visão interessante. Portanto, há milhares, há centenas de milhares ou milhões de pessoas a trabalhar nesta visão. Levanta, obviamente, algumas preocupações. A preocupação mais óbvia, mas, enfim, se os computadores ficarem realmente assim tão inteligentes, não poderão ser um perigo para a humanidade, ou pelo menos não serão um perigo no sentido em que substituirão os seres humanos em quase todas as funções e, portanto, criarão desemprego, criarão desafios económicos. Estas são boas perguntas, para as quais não temos uma resposta completa. Até agora, a tecnologia nunca criou desemprego, pelo menos de forma maciça. Portanto, as novas tecnologias permitiram sempre criar novos empregos com valor acrescentado maior. As pessoas deixaram de usar força braçal para passar a usar, digamos, as suas capacidades intelectuais. Mas é verdade que se os sistemas ficarem tão inteligentes como um ser humano, praticamente não há nada que um computador não possa fazer. Não é? Pode ser jornalista, pode ser médico, pode ser, quer sejam funções criativas ou repetitivas. Portanto, esta é uma preocupação importante e que se tem levantado. Qual é o impacto na economia, na sociedade, no emprego? E a outra, uma preocupação, digamos, mais de longo prazo, mais visionária, mas apesar de tudo extremamente interessante, é se sistemas que sejam realmente inteligentes não podem entrar em colisão com a humanidade e de alguma maneira tornar-se um perigo para a humanidade, porque se tivermos uma outra espécie tão inteligente como a espécie humana no planeta, isso pode levantar desafios interessantes. Não é? Em particular, nós percebemos que a inteligência é uma característica dominante. Portanto, os seres humanos não são os mais fortes, nem os que correm mais rápido, nem os que voam mais alto, mas são os que dominam o planeta. Portanto, nós não temos medo nem dos tigres, nem dos elefantes, nem das águias, etc. Para a simples razão que somos mais inteligentes. Portanto, a inteligência é, de facto, uma característica dominante. Se deixarmos de ser a espécie mais inteligente do planeta, poderá levantar-se a questão se isso não pode ser perigoso para a humanidade. Diversos investigadores têm levantado esta questão, não necessariamente porque estes sistemas se tornem hostis e queiram liquidar a humanidade, mas podem ter objetivos e ambições que são diferentes e que não estão alinhadas com os nossos interesses. Podem, por exemplo, estar simplesmente a tentar resolver o problema do aquecimento global, um problema que é relativamente fácil de resolver se eliminarmos os seres humanos do planeta Terra. Por exemplo, podemos pedir um sistema de inteligência artificial para resolver o problema do aquecimento global e hoje chega a uma solução muito simples, que é exterminar a humanidade. Não era bem o que nós tínhamos pensado, mas é uma solução. Portanto, este problema é conhecido como problema do alinhamento, é garantir que estes sistemas, se vierem a ser muito capazes, muito poderosos, muito inteligentes, estão alinhados nos seus objetivos com os objetivos da humanidade. Neste momento, devo dizer que é uma pergunta ainda teórica. Nós não temos estes sistemas, nem sabemos como é que podemos criar estes sistemas, nem sequer sabemos, para dizer a verdade, se é possível criar estes sistemas. Não é bem como pôr uma tripulação, um homem em Marte. Nós sabemos como pôr pessoas em Marte. Sabemos que é muito difícil, mas sabemos os passos que temos de dar. No caso da inteligência artificial geral, nós não sabemos os passos que temos de dar para desenvolver sistemas que tenham inteligência artificial geral. Apesar disso, é muito possível e eu acredito que não é inviável fazer isso. Não é impossível, em décadas, num século, desenvolver sistemas que tenham inteligência artificial geral. E, portanto, é fundamental que percebamos como é que estes sistemas, que serão tão inteligentes como nós, ou pelo menos terão uma inteligência indistinguível da de um ser humano em diversos aspectos, ou que no caso limite poderão até ser muito mais inteligentes que nós. Há um livro chamado Super Intelligence, do Nick Bostrom, que basicamente argumenta sobre os riscos e também a forma de controlar esses riscos de sistemas que se venham a tornar super inteligentes, mas estas são questões interessantes. Desafios. Mas também há promessas, não é? Quer dizer, o ser humano está inevitavelmente limitado ao sistema solar na sua forma biológica. Não é de crer que consigamos construir tecnologia, mesmo com a rapidez normalmente da tecnologia, mas é extremamente improvável, ou pelo menos está num futuro muito, muito distante, temos tecnologia que permite aos seres humanos, na sua forma biológica, colonizar outros sistemas solares,
exoplanetas em outros sistemas solares. Mas isso é possível e até é relativamente fácil de fazer com sistemas de inteligência artificial. Portanto, podemos mandar sondas controladas por sistemas de inteligência artificial que estabeleceriam colónias e que depois poderiam colonizar e desenvolver, levando os códigos dos sistemas biológicos, colonizar uma biosfera nesses sistemas. Portanto, de facto, a expansão da inteligência humana através do cosmos está criticamente dependente da nossa capacidade de desenvolver inteligência artificial. Porque só a inteligência artificial é que permitirá fazer isso, pelo menos num futuro que não seja arbitrariamente distante. E, portanto, a inteligência artificial é simultaneamente uma tecnologia atual, importante em termos económicos, com impactos sociais, económicos e éticos imediatos, que estão a acontecer tal como falamos hoje, por exemplo, com câmaras de vigilância que reconhecem pessoas, com sistemas que reconhecem discurso de ódio nas redes sociais e o filtram. Portanto, está a acontecer hoje, mas é também uma tecnologia de futuro e que está intimamente ligada ao que pode ser o futuro desenvolvimento da humanidade. Todos estes temas, desde as questões da evolução da inteligência, da evolução da tecnologia, das tecnologias atuais e da futura evolução da inteligência artificial, são tratados num pequeno livro que escrevi chamado Inteligência Artificial, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Professor, eu queria começar por fazer uma pergunta relativamente genérica, mas que eu sinto e penso que outras pessoas também sentem, que é se é sequer um objetivo quanto é que a inteligência artificial se assemelha ao fluxo de pensamento de um ser humano. Ou se isso é sequer um objetivo, porque o fluxo de pensamento de um ser humano pode não ser a forma mais eficaz de pensar nas coisas. Essa é uma boa pergunta. Não é? Nós podemos ter sistemas muito inteligentes e que não são nada parecidos com a inteligência do ser humano. Aliás, provavelmente já temos. Não é? Quer dizer, o Google é, em certos aspectos, um sistema muito inteligente. Quer dizer, não há nenhum ser humano que consiga responder às perguntas que a gente faz ao Google e que ele responde. Não é? Por outro lado, nós não reconhecemos o Google como inteligente porque achamos que não é bem inteligência. Ele tem lá uma base de dados grande e despeja umas coisas relacionadas com o tema que nós procuramos. Mas realmente isso é um bocadinho simplista. O Google tem inteligência. Quando nós metemos lá as keywords, a pergunta, ele usa métodos inteligentes para decidir quais são as coisas mais relevantes, onde despeja só os milhões de artigos que são. E nós usamos muito, justamente porque ele é inteligente. Mas é uma inteligência muito diferente da humana. O que acontece é que nós temos alguma dificuldade em interagir com este tipo de inteligências muito diferentes da inteligência humana. Porque nós estamos a interagir em linguagem natural, às vezes as respostas que o Google, por exemplo, dá não são boas, e seguramente que os sistemas de condução autónoma nem sempre sabem explicar para as coisas que fazem e têm muitas limitações. E, portanto, termos uma inteligência relativamente próxima da humana é importante por razões de comunicação. Principalmente por razões de comunicação. O que não quer dizer que possa haver sistemas muito inteligentes, mas que sejam tão diferentes da inteligência humana que nós podemos até ter dificuldade em reconhecê-los como inteligentes. Daí que o Alan Turing, curiosamente, quando propôs uma coisa que ele chama o teste de Turing, basicamente consiste em saber, ele diz, o sistema é inteligente se nós não o conseguimos distinguir numa conversa de um ser humano. O Alan Turing explicitamente apontou para uma inteligência na forma humana, tão humana que nós não conseguimos distinguir. Embora ele mesmo diga e reconheça que pode haver sistemas muito inteligentes, mas que são completamente diferentes de nós e que nós podemos até ter dificuldade em reconhecer, e eu até estou convencido que já há sistemas com essa inteligência. Mas, de facto, como estão muito longe de nós temos dificuldade em comunicar e até em reconhecer a inteligência desses sistemas. Também é verdade que estes sistemas podem ser inteligentes, mas não têm consciência, não têm as suas próprias motivações, não têm os seus próprios objetivos, e isso também faz uma diferença grande. Pode ser que, de facto, para nós conhecermos um sistema como consciência, os sistemas têm de ter consciência, como inteligente, os sistemas têm de ter consciência, motivação, etc., que é uma coisa que ainda não há sistemas que têm. Mas que os animais, por exemplo, têm, embora não sejam muito inteligentes. Também tocou na ideia um bocado especulativa do fim apocalíptico, do género Terminator e Skynet, que a inteligência artificial toma conta da humanidade, mas uma coisa que se tem visto a acontecer, ou um medo que tem acontecido, é que tanto governos como corporações muito grandes utilizarem a inteligência artificial para adquirir informação sobre os indivíduos e que cause um impacto grande nas liberdades e nos direitos individuais das pessoas. Um exemplo atual é o que tem acontecido na China, tanto em Hong Kong com o reconhecimento facial
e no Nordeste chinês, ao que tem acontecido às populações muçulmanas que têm sido postas em campos Pois, não há de aquele sistema de reeducação, inteligência artificial que é mau para a humanidade, é a utilização está do ao sistema. serviço de políticas que são negativas. Não é? Pois, esse é um problema, porque realmente a vigilância e o controle das populações sempre teve um bocado limitado pela ausência de recursos suficientes para controlar toda a gente. Não é? Quer dizer, nós, para controlar toda a gente, precisamos realmente ter tantas pessoas a controlar como as pessoas controladas, mais coisa, menos coisa. Isso nunca foi possível. Neste momento, com a inteligência artificial, é possível pensar nisso. É possível ter sistemas que acompanham cada um de nós, o que é que cada um de nós faz, escreve, onde vai, etc. Portanto, esse é um desafio importante. Portanto, e eu não referi, mas é de facto interessante porque talvez, reparem que nós estamos a falar de coisas que não sabemos exatamente o desenvolvimento futuro. É muito difícil prever o desenvolvimento futuro da tecnologia. Há um histórico grande em que nós somos incapazes de prever o desenvolvimento das tecnologias. Portanto, nós estamos a tentar adivinhar, mas é difícil. Mas pode ser que os maiores riscos venham não de sistemas desalinhados ou malévolos, mas de sistemas que são usados por regimes totalitários, em particular, para limitar as liberdades individuais, que é um valor que consideramos muito importante. E, portanto, esse é, de facto, um risco, e a inteligência artificial aí traz, de facto, riscos acrescidos, porque coloca à disposição dos que estão no poder um potencial grande de análise, de controle e de vigilância. Mas esse é um problema que eu diria que não é tanto tecnológico, não é? Quer dizer, não vai ser possível impedir o desenvolvimento da tecnologia, porque ela já existe e vai continuar a desenvolver-se. Este é um problema social, este problema tem de ser resolvido através de engenharia social, através de políticas adequadas, de democracia, etc. Eu diria que o problema não é tanto tecnológico, porque também se pensarmos que podemos impedir o desenvolvimento da tecnologia, a verdade é que também não podemos. Claro, e na sua opinião, essa engenharia social, existe alguma... Isto é muito o achar o que é que vai acontecer, claro. Vamos ver, estamos a falar de política, não é? Estamos a falar de humanismo e de política no seu sentido mais vasto. Eu não sou especialista nisto. Nós temos de garantir é que as sociedades evoluem de uma forma positiva para regimes mais democráticos e mais respeitadores das liberdades e dos direitos individuais. Isto, felizmente, tem estado a acontecer. Eu acho que o livro do Steven Pinker é talvez o mais interessante nesse aspecto, embora também há o Factfulness, que também é nessa linha. Portanto, há claramente uma evolução positiva da evolução da civilização e da sociedade, no sentido de mais e mais regimes, de uma maior e maior fração da população, viverem em regimes que são democraticamente eleitos, respeitam as liberdades individuais, enfim, as características positivas que nós aceitamos. Agora, não há garantia que isto vá continuar a acontecer no futuro. Podemos assistir a uma reversão, quer através do populismo, quer através de regimes autoritários que ficam com mais capacidade de controle. Portanto, há várias formas através das quais isto pode regredir. Eu, pessoalmente, tenho esperança e confiança em que vamos continuar a assistir à evolução positiva a que temos assistido nas últimas centenas de anos, nos últimos 3 séculos. Mas está longe de ser um dado adquirido. Acho que é uma coisa que todos temos de lutar por isso e todos temos de tentar garantir que isto continue a andar no sentido certo e não no sentido oposto. Só mais uma pergunta da minha parte, que era Elon Musk, quando lhe foi perguntado qual é que devia ser um objetivo genérico da inteligência artificial na sua interação com a raça humana, ele disse aumentar ou ajudar a aumentar a liberdade e a liberdade de escolha de atividades dos seres humanos. Concorda com isso ou dava-lhe outra definição? Essa é de alguma maneira, esse acaba por ser o valor central do humanismo. Não é? O valor central do humanismo é colocar o ser humano e a sua qualidade de vida, a sua capacidade de escolha, os seus valores no centro da sociedade. Não é? Mais importantes do que os valores religiosos ou os valores políticos ou até os valores nacionalistas. Portanto, este é um valor central do humanismo com o qual eu me identifico, acho que é um valor importante. Acho que houve uma evolução grande nos últimos séculos quando colocámos os seres humanos e valorizámos o ser humano como os seus desejos, as suas ambições como a coisa mais importante que deve ser respeitada, obviamente no respeito pela liberdade dos outros, e acho que o Elon Musk aí está basicamente a veicular esse valor humanista. Não é? Então, eu concordo com ele e é interessante. Agora, também é verdade que
isto é relativamente fácil de dizer, colocar os valores humanistas no centro. É um bocadinho mais complicado quando as ambições de uns entram em conflito com as ambições de outros. Portanto, aí o humanismo já não nos dá uma resposta clara. Portanto, aí temos de decidir. Quer dizer, há pessoas que dizem que estão contra a imigração porque destroem os nossos valores, mas temos as pessoas que vivem em países pobres e gostariam de emigrar para países ricos. Temos aqui dois valores em conflito, não é? E agora já entramos numa zona subjetiva, quais são os valores que devem ser. E, portanto, eu concordo com a afirmação do Elon Musk. Há só uma coisa onde eu acho que ele não foi suficientemente longe, mas também não estava em contexto, que é, existe apesar de tudo o potencial para criar, não sei quando, mas eu acho que existe, para criarmos sistemas que são suficientemente inteligentes para eles mesmos terem valores e ambições e consciência. Não é? E se viemos a fazer isso, como o HAL do 2001 Odisseia no Espaço, ou outros sistemas inteligentes, provavelmente vamos ter de alargar um bocadinho o conceito de humanismo. Quer dizer, não são só os valores dos seres humanos que são importantes, são os valores de qualquer sistema que seja inteligente e consciente. Não é? E isso é um alargamento grande. E é uma coisa complicada, não é? Que seguramente vai dar raia. Mas, portanto, eu diria, eu concordo com o Elon Musk, mas acho que não podemos eliminar neste momento a possibilidade, no futuro, mais ou menos distante, virmos a construir sistemas aos quais temos que conhecer alguns direitos e responsabilidades. E esta é uma questão que eu também abordei especialmente no outro livro que eu escrevi, Mentes Digitais, mas também está um bocadinho focado neste livro mais pequeno da Fundação. Professor, estava agora a falar de ambições e uma das preocupações sobre quando a inteligência artificial se tornar geral, ou se tornar geral, é a especulação que as máquinas possam vir a querer dominar o mundo. E dois dos contra-argumentos que o Steven Pinker apresenta no Iluminismo Agora, um livro que o professor referiu, é que, em primeiro lugar, nós assumimos que não existe um limite para a inteligência e que eles vão ser capazes de o fazer, e, em segundo lugar, que, para além de serem inteligentes, irão ter a motivação de o fazer. O que é que nos leva a crer que estes sistemas, mesmo que venham a ter essa capacidade, vão querer o mal dos humanos, ou o seu bem acima do bem dos humanos? E se há algum indício de que se é sequer possível que uma máquina desenvolva sentimentos semelhantes a estes que referia? Bem, eu acho que há três versões aí, não é? O primeiro é a versão otimista, que é mais ou menos o que o Steven Pinker diz, que é, estes sistemas não vão querer fazer mal aos humanos, porque é que haviam de querer fazer mal aos humanos? Eles estão aqui para nos ajudar e, portanto, vão sempre estar do nosso lado. Esta é a versão otimista, talvez um bocadinho simplista, que assume demasiado otimisticamente que nada pode correr mal. Depois há a versão pessimista. A versão pessimista é, isto é tipo os robôs, os killer robots, não é? Portanto, os robôs assassinos, que têm as suas próprias motivações, querem dominar o mundo e eliminar a humanidade. Esta também parece excessivamente pessimista, porque também não vejo muito bem que interesse é que os robôs, quer dizer, nós seres humanos não somos grande coisa, mas também não queremos exterminar todas as outras espécies, não é? Portanto, também, digamos, é uma situação que eu também considero um bocadinho melhor. Agora, entre estas duas, otimista e pessimista, há situações que eu acho mais realistas e podem ser perigosas, não é? O Stuart Russell é um famoso investidor em ciência artificial, que se preocupa muito com a questão do alinhamento, que é, temos de ter a garantia, quando a gente tem sistemas que são muito inteligentes, eles fazem aquilo que a gente quer fazer. Porque se a gente explicitar mal, aquilo corre mal. E nós temos experiência disto com a informática. Nós temos muita experiência disto com programas normais, que não são de ciência artificial, mas que estão mal explicitados, estão mal codificados, e depois a coisa corre mal. Okay? Isso já aconteceu muitas vezes. E o Stuart Russell argumenta que, se o sistema for muito poderoso, temos de estar particularmente seguros que o sistema está bem alinhado. Porque se o sistema for muito poderoso, nós podemos não conseguir desligar, podemos não conseguir parar o sistema, não é? Imaginem que temos um sistema de controle global da rede de energia de um continente, não é? Está ali para otimizar a energia, mas se aquilo tiver um objetivo errado, pode não parecer muito errado, mas depois que está errado, pode ser difícil de pará-lo. Portanto, entre estes dois extremos, otimista, vai tudo correr bem, que acho que é um bocadinho o que o Steven Pinker diz, demasiado simplista, mas a versão pessimista que é vai tudo correr mal. Há versões no meio que é os sistemas não nos querem matar só por matar, mas também podem ser perigosos ou por estarem mal projetados, ou porque estão bem projetados, mas fizemos as perguntas erradas. Não é? E, portanto, eu acho que é aqui nesta zona do meio é que nós nos devemos concentrar.
É claro que num futuro distante, onde venhamos a ter sistemas autónomos, conscientes, com direitos, etc., aí esta questão é mais complicada. Aí não é absolutamente impossível uma luta entre visões opostas. Quer dizer, os sistemas podem achar que a vida biológica não é interessante, uma vez que a vida digital é muito superior em todos os aspectos. Não me parece que isto seja impossível. Até há pessoas que dizem que a razão porque não vemos nenhumas outras espécies inteligentes na galáxia é porque todas elas passam por uma fase de rápida aniquilação por força de processos como estes. Mas enfim, isto é tudo especulação e, portanto, eu acho que neste momento nós não sabemos o suficiente. Ok. Assumindo então que existe esse risco e outros que o professor falou, como a perda de empregos e assim, o professor acredita que vale a pena tentar extrair os benefícios sem garantias que conseguimos evitar estes problemas ou, pior, uma catástrofe? Sim, eu acho que sim. Na minha opinião, a minha resposta é sim. Eu acho que o potencial positivo da inteligência artificial vastamente supera os riscos. Portanto, o lado negativo. Apesar disso, acho que devemos fazer isto com atenção e cuidado, de maneira a minimizar os lados negativos. Mas a principal razão que eu defendo isto, e não o contrário, portanto, o contrário seria não devemos desenvolver isto, não é? A gente ou defende que deve desenvolver, ou defende que não deve desenvolver, não há assim muitos pontos no meio. A razão que eu acho que a posição de não devemos desenvolver isto é insustentável é que essa posição nunca vai vingar. Portugal pode decidir não desenvolver inteligência artificial, mas desenvolver alguns outros casos. A Europa pode decidir não desenvolver inteligência artificial, mas a China e os Estados Unidos desenvolvem. A Europa, a China e os Estados Unidos e a Rússia põem-se de acordo em que não desenvolvem inteligência artificial. Mas há um miúdo qualquer na Coreia do Sul ou na Coreia do Norte que desenvolve, ou um grupo, etc. Portanto, não é uma tecnologia que se possa controlar, porque o conhecimento está aí, ela é relativamente acessível. É claro que neste momento são precisos grandes recursos para desenvolver, mas à medida que vamos desenvolver tecnologia são precisos cada vez menos recursos. E não é uma coisa que se possa controlar. Não vejo que seja possível impor um ban, uma proibição total a nível planetário de desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial. E basta haver um país, um Irão, uma Coreia do Norte, ou um grupo de ECAs num certo sítio, para violar um limite desses. E, portanto, eu acho que é uma guerra perdida tentar bloquear o desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial. Não é como a tecnologia nuclear, precisa de reatores, que ocupam quilómetros quadrados, são visíveis dos satélites, etc. Ninguém consegue ver 3 miúdos que estão numa garagem a desenvolver uma tecnologia artificial. Portanto, não é simplesmente controlável. Portanto, a única alternativa que nós temos é desenvolvê-la de maneira que a própria inteligência artificial esteja do nosso lado, contribua para o desenvolvimento da humanidade e nos ajude a controlar os riscos que eventualmente venham de tecnologias relacionadas. Então, assumindo que é difícil, não é difícil, que é impossível que se controle esse crescimento, existe alguma medida que pudesse ser implementada para limitar essas consequências negativas? Será que uma organização mundial com o intuito de tanto controlar como regular estes desenvolvimentos seria um bom primeiro passo? É possível? Pois eu não sei se é uma organização que já existe, são as Nações Unidas, são regulamentações ao nível dos blocos e dos países. Seguramente que há coisas que estão a ser feitas, não é? O Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia é um passo dado no limite de controlar a liberdade que os sistemas de inteligência artificial têm para infringir a nossa privacidade. Portanto, é um passo e há outros passos que podem ser feitos nessa linha. Uma organização mundial é uma ideia, pode ser que venha a acontecer, nunca tinha pensado nisso. Agora, há um conjunto de princípios, e o Stuart Russell, no seu livro que acabou de sair há uns meses, que se chama Human Compatible, propõe um conjunto de 3 princípios bastante claros que me parecem sólidos e que podem ser usados para, enfim, não são mágicos, mas podem ser usados para controlar. Isso é basicamente o que propõe. Eu agora não tenho de cor os princípios, mas temos de garantir que os sistemas são projetados para o bem da humanidade, que são suficientemente flexíveis para os podermos adaptar à medida que funcionam e que fazem perguntas, ou seja, que nos perguntam sobre dados para tomar decisões, ou seja, não tomam as suas decisões e depois vão executá-las
sem perguntar mais nada. Portanto, o facto de nos perguntarem quer dizer que nós pelo menos temos uma chance de lhes dizer qualquer coisa. Não é? Eu acho que estes princípios são sólidos e podem servir de base, enfim, e há outras coisas, há a Declaração de Asilo ao Mar, um conjunto também, acho que são 20 princípios sobre o que é que estes sistemas devem ter. Portanto, há conjuntos de princípios e teorias como é que isto se faz, mas agora aquilo tem de ser concretizado. Não é? Por outro lado, todos estes princípios, em particular a teoria do Stuart Russell, parte sempre do princípio que os sistemas nunca vão ser verdadeiramente inteligentes. Vão ser bastante inteligentes, mas não conscientes. Ele deixa sempre de lado a possibilidade do sistema ser consciente. Porque mesmo que o sistema é consciente, o sistema pode deliberadamente decidir não respeitar as regras, não é? Tal como nós. E, portanto, os desafios não são iguais para sistemas que são muito inteligentes, mas não são conscientes, não têm as suas próprias motivações, têm só o que a gente lá pôs, e sistemas que atingem o próximo nível, que é, podem, basicamente, reprogramar-se, se quiseres assim, ou seja, têm a sua própria consciência e podem, um dia decidir fazer uma coisa e 2 dias depois mudar de ideias e decidir. Portanto, digamos que nós não temos o assunto fechado. Uma pergunta que não está muito relacionada com isto, mas o Manuel estava a falar há bocadinho do Elon Musk e ele tem uma empresa, o professor talvez conheça, que é o Neuralink, que pretende instalar chips no cérebro humano, penso que estou correto, de forma a poder tratar doenças de forma mais eficaz. Acredita que isto abre uma porta para o desenvolvimento de sistemas semelhantes que rapidamente poderiam adquirir outras funções e tornar-se como uma espécie de extensão do ser humano ou da inteligência humana? Eu acho que o Neuralink, embora tenha acho que a ideia base do Neuralink é a comunicação direta do cérebro para a máquina. Portanto, são sistemas que permitem. Há muitas pessoas a trabalhar nisso e a ideia, repara, que pode ser útil para pessoas que tenham problemas de comunicação, pessoas que sejam cegas ou que sejam paralíticas, etc. Portanto, várias condições onde a comunicação, por exemplo, o Stephen Hawking teria beneficiado de sistemas desses, não é? Mas há muitos casos desses. Portanto, eu acho que esta é a ideia fundamental do Neuralink. Mas, obviamente, pode ser usada para, digamos, criar novas interfaces entre nós e a web, entre nós e os computadores, não é? Portanto, esta coisa de usarmos ecrãs e ratos e teclados é uma coisa um bocadinho primitiva. A linguagem natural é melhor, ou pelo menos em algumas condições é melhor, mas se a gente conseguisse só pensar e ver o resultado e interagir e coisa, seria bom. Portanto, eu acho que é uma tecnologia que tem algum potencial de futuro, esta interação direta e formas muito mais eficazes de interação com a internet. E custa-me, é sempre difícil fazer previsões sobre o futuro. Mas a verdade é que é muito, muito difícil perceber com profundidade, através de monitorização dos sinais cerebrais, mesmo que seja invasiva, é muito difícil perceber o que a gente está a pensar. Eu conheço isto um bocadinho, há um aluno meu que está a trabalhar nesta área, é muito difícil. Portanto, eu tenho algumas dúvidas que esta tecnologia vá tão longe como os proponentes querem. E se não for tão longe, nunca vai ser muito útil, não é? Quer dizer, se eu conseguir saber que estou a pensar num gato, mas é tudo o que eu consigo transmitir, não ajuda muito. Tinha de fazer coisas mais complicadas. Portanto, não sei, é difícil prever a evolução do futuro. Eu pessoalmente acho que esta interface direta entre o cérebro e a internet, há lá Neuralink e sistemas relacionados, Human, chama-se HCI, Brain Computer Interface, acho que é BCI. Portanto, mas eu não acho, não me parece que seja uma tecnologia de futuro. Agora, interação com a linguagem natural, interação mais natural, acho que sim. Ok, uma pergunta um bocadinho mais virada para o passado e menos para o futuro. Eu achei curioso que o professor escolhesse falar do Sapiens e do Iluminismo agora, e entretanto também referiu o Factfulness. E achei curioso porque no Sapiens o Yuval Harari argumenta que a humanidade estava melhor antes da Revolução Agrícola, Sim. se não me engano. E que agora vai ficar ainda pior com a Revolução. Exatamente. E no Iluminismo agora e no Factfulness, tanto o Steven Pinker como o Hans Rosling argumentam de forma bastante convincente, na minha opinião, que nunca tivemos melhor do que agora. Agora não digo, mas do que em 2018, digamos assim. Qual é a análise que o professor faz destas duas ideias? Eu gostei muito do Sapiens, do Harari, mas não gostei do último capítulo. E depois já não gostei muito, aliás, não gostei quase nada do Homo Deus. Eu acho que a visão do Harari é muito negativa. Portanto, a visão do Harari é... Mas enfim, ser negativa não é necessariamente mal, se estiver certa. Agora, eu acho é que não só a visão é muito negativa, como ele tem uma visão muito limitada do que é que a inteligência artificial pode fazer. Portanto, ele basicamente foca-se na questão do dataísmo, não é? O dataísmo, e a grande dependência que a nossa economia tem dos dados, e a invasão da privacidade e a remoção de liberdades individuais que a análise de dados
traz, não é? A última análise, se tu fizeres análise muito, muito boa, não só os sistemas sabem exatamente o que é que tu vais fazer, mas a última análise tiram-te a liberdade, não é? Porque sabem o que é que tu queres, só te mostram aquilo e isto já se nota, não é? Quer dizer, se nós, por exemplo, se vimos sistemas de recomendação para o YouTube, ou para o Facebook, ou para as redes, etc., os sistemas fecham as pessoas em bolhas, não é? Porque provavelmente dão-te mais para ver das coisas que tu já vês de qualquer maneira. Isso é uma remoção da liberdade individual, que é a última análise, a remoção total, o sistema sabe tão exatamente o que é que tu vais fazer, que tu não tens outra escolha, porque vais fazer aquilo de certeza. Não é? Isto é um caso limite, e portanto, mas voltando à pergunta, portanto, o Harari tem uma visão muito negativa sobre isto, acha que o dataísmo basicamente vai acabar limitar as liberdades e extremar as posições, etc., todas as consequências das bolhas e disso, mas depois ignora um bocadinho estes potenciais de futuro mais positivos que eu referi, de potencial futuro de inteligência artificial, como até a última análise pode ser o nosso legado, não é? Não necessariamente na Terra, mas noutros planetas e até, quem sabe, na Terra. Portanto, eu acho que o Harari tem uma visão de relativamente curto prazo. Por outro lado, acho os argumentos do Pinker e do autor do Factfulness, Hans Rosling, do Rosling, particularmente convincentes. Quer dizer, agora, a verdade é que eles debruçam-se sobre o passado, não é? Portanto, eles têm uma visão histórica que tem sido de facto positiva, e o Harari argumenta que, primeiro, que não tem sido sempre positiva, mas apesar de tudo, pronto, mas acima de tudo que vai ser muito negativa no futuro. E, portanto, elas não são totalmente incompatíveis. A gente pode ter tido uma evolução positiva no passado e agora, a partir daqui, isso é tudo downhill, não é? Mas eu estou mais alinhado com o Pinker e com o Rosling, em que há uma tendência genérica para uma evolução positiva. E discordo um bocado do Harari no que respeita à perspectiva negativa dele, sendo que, apesar de tudo, acho que a análise que ele faz do passado é muito profunda, é interessante, da história da humanidade. E olhando para esse mesmo futuro e para os avanços que são inevitáveis da tecnologia, o professor tem algum conselho para quem está agora a decidir o que estudar ou que profissão escolher? Quais são os fatores importantes que se deve analisar? É difícil. É relativamente difícil, que apesar de tudo, portanto, a recomendação do costume que eu faço, porque acho que está certa, é evitar apostar em coisas que sejam repetitivas e aborrecidas, não é? Porque se uma coisa for repetitiva e aborrecida, é relativamente fácil de automatizar. E, consequentemente, a pessoa deve, obviamente, apostar, mas isto é também uma recomendação um bocadinho vazia, não é? Ninguém quer fazer coisas repetitivas e aborrecidas. Mas, enfim, portanto, a ideia era apostar em coisas criativas. Portanto, diria, ser ator de teatro ou ser pintor, artista, é uma coisa que é, em princípio, mais difícil de automatizar do que, e, portanto, ser substituído por inteligência artificial do que ser, sei lá, contabilista, não é? Para dar um exemplo. Mas, por outro lado, também é verdade que estas percepções vão mudando com o tempo. A gente também pensaria que a profissão legal, por exemplo, estava relativamente a salvo da tecnologia e que os juristas e advogados seriam sempre precisos, mas neste momento já se vê uma grande automação de análise de texto, etc. Portanto, o que eu francamente, a minha opinião sincera, e obviamente sou um bocadinho enviesado a favor da tecnologia, acho que todas as pessoas beneficiam de perceber o que é tecnologia, o que é computação, o que é inteligência artificial. Quanto mais não seja porque percebendo podem tomar decisões mais abalizadas, mais informadas sobre o que é que devem fazer no futuro. Eu pessoalmente acho que é uma coisa fascinante. Mas, portanto, independentemente se a pessoa quer ir para jurista, ou quer ir para professor, ou quer ir para político, ou para diplomático. Portanto, eu acho que devem perceber a tecnologia e depois de perceberem minimamente a tecnologia, tomem as suas decisões, se vão para uma profissão de base tecnológica, para engenharia, para computação, para medicina ou biologia, ou se vão para áreas menos tecnológicas, sejam business, direito ou letras. Nenhuma destas coisas está verdadeiramente e completamente a salvo de ser substituída pela inteligência artificial. Agora, uma coisa é verdade, quanto mais competente for a pessoa, mais difícil é de substituir. E quanto menos repetitiva for a atividade que fizer, mais difícil é de substituir e, portanto, mais valor acrescentado traz. Agora, eu, um bocadinho a viajar a favor da tecnologia, sugiro que as pessoas aprendam o que puderem da tecnologia para a perceber,
E depois decidam se querem trabalhar numa área tecnológica ou se, pelo contrário, querem trabalhar noutra área e ficam a saber o que é que a tecnologia pode trazer para os ajudar nessa outra área. Não acho que haja respostas finais para isso, porque mesmo os programadores podem daqui a 10 anos não ser precisos, porque a gente tem sistemas suficientemente poderosos que a gente diz, olha, faz-me um programa para fazer isto e o sistema faz o programa. Não estou a antecipar, não estou a sugerir que isto vai acontecer, mas conceptualmente é possível. Portanto, não há realmente, mesmo as profissões mais tecnológicas, se calhar ser programador de computadores ou projetista de sistemas de informação são das tecnologias, das áreas mais tecnológicas, mesmo isto não é 100% garantido, porque à medida que vamos sofisticando a tecnologia, podemos precisar de menos pessoas que fazem a parte relativamente repetitiva da tecnologia, que é a programação, a configuração, a implementação de sistemas deste tipo. Muito obrigado, professor. Muito bem. Obrigadíssimo, professor. Então tem aqui uns 40 minutos, fica bem.